Olá, hoje eu estou aqui com a Gi, que é nutricionista, e a gente vai falar um pouco sobre peso ideal, se existe, se não existe, por que ele é importante ou não, né, Gi? Isso, vamos desvendar todos esses mistérios que é bastante curiosidade, né, de nós, mulheres, de homens, todo mundo. Gi, muitas pessoas elas têm medo de encarar a balança. E hoje em dia, com redes sociais, Instagram, Facebook, existe muito uma cultura do que é o peso ideal. Isso existe ou não? Então, é uma coisa que eu costumo trabalhar muito com os meus pacientes e é algo que está muito no dia a dia de nós, nutricionistas, né? Mas eu não gosto de trabalhar com o termo peso ideal. Eu gosto mais de trabalhar com o termo peso saudável. Porque quando a gente fala de peso ideal, o que é ideal para mim, muito provavelmente é diferente do que é ideal para ti, que também é diferente do ideal das pessoas que estão nos assistindo. E quando a gente fala peso ideal, está muito relacionado à estética. E quando a gente pensa na palavra estética, está totalmente relacionado com um padrão de beleza, né, que foi criado pela indústria da moda e que é completamente diferente do padrão de beleza da grande maioria da população, da grande maioria das mulheres. E quando a gente fala o termo peso saudável, a gente fala de um peso que é relacionado à saúde. E quando a gente fala de saúde, aí a gente engloba várias coisas que são essenciais, né, para o nosso bem-estar físico, emocional e tudo isso que a gente gosta de sentir no nosso dia a dia. E como saber qual é o meu peso saudável? Então, existe uma maneira de saber isso? Então, eu costumo dizer que peso saudável é aquele em que a gente tem um equilíbrio corporal, emocional e espiritual. Então é quando a gente encontra uma maneira de estar feliz com o nosso próprio corpo, é quando a gente encontra uma maneira adequada de se alimentar, a gente, né, faz as pazes com o alimento de novo, quando a gente tem hábitos de vida saudável, quando a gente pratica atividade física e quando a gente consegue prestar atenção no que a gente sente, no que a gente pensa, no que a gente fala. Então, eu considero isso o peso ideal. Logicamente, né, o peso da balança é um parâmetro, né, mas ele sozinho não quer nos dizer muita coisa. Até porque, principalmente nós mulheres, né, a gente sempre tem, assim, durante um mês, aquele ciclo de TPM, que os hormônios acabam ficando bem alterados, então a gente retém bastante líquido. Isso que eu ia falar, existem fases no nosso mês, às vezes até na semana, ou durante o nosso dia, que a balança ela pode mostrar um peso totalmente diferente na manhã e na noite, né, Gi? Exatamente. E daí se a gente tem o hábito de ficar ali se pesando o tempo inteiro e percebe que o peso está completamente diferente, isso muitas vezes acaba frustrando a gente, né? A gente fica triste, poxa, tô me alimentando saudável, tô praticando atividade física, o meu peso na balança tá aumentado, o que está acontecendo? Aí a pessoa fica frustrada, não quer mais seguir o plano alimentar, desiste, a motivação, né, já era. A motivação já era, exatamente. A pessoa acaba desistindo, né, daquilo dali porque percebe que não tá tendo a diferença que ela esperava ali na balança. Então, de maneira geral, a gente não tem que ligar muito para o que a balança nos diz e sim ter um autoconhecimento sobre o nosso corpo, sobre nossos hábitos de vida e como a gente está naquele momento, certo? Exatamente. Eu costumo falar muito para os meus pacientes para eles medirem através de fotos, através de roupas, porque isso sim vai dar uma resposta mais fidedigna do que realmente está acontecendo com o nosso corpo, né? Então, por exemplo, aquele jeans que não servia e tu prova, passa a servir, a gente já consegue perceber que teve um emagrecimento que muitas vezes na balança ele não aparece, né? Acaba aparecendo um peso a mais. Legal você falar isso, porque quando eu vim morar aqui em Florianópolis eu tinha 16 anos e eu vim morar com a minha irmã que na época tinha 19. Então a nossa alimentação era totalmente errada. Tudo que a gente não tinha na casa dos pais, a gente aproveitava e comia aqui. E eu engordei 10 quilos em 40 dias, foi entre o carnaval e a Páscoa. Depois disso, eu não me sentia mal com o meu corpo e eu estava em processo de mudança, porque afinal eu tinha 16 anos. Sim, e até, né? E até hoje eu tenho esses 10 quilos a mais, mas a minha balança começou a ser o meu espelho. Claro, sabe? Comecei a ver o que eu gostava no espelho e não na balança.
que eu acho legal também, o quanto está a nossa autoestima, o quanto a gente se gosta. Isso a gente pode falar também, se você não está gostando muito da imagem que você vê, talvez seja a hora de buscar uma ajuda, claro, né? com Para ver certeza. se você está saudável e não está se gostando, ou se realmente você precisa de uma ajuda para mudar o seu peso. A gente tem que ter o equilíbrio emocional, né, Rei? Muitas vezes não deixar a nossa emoção ou o que a gente vê no espelho ser contaminado com as redes sociais, com as fotos que a gente vê em Facebook, em Instagram, em e-mails ou na televisão o tempo inteiro, nos mostrando sempre mulheres super magras e que normalmente a grande maioria das mulheres não são assim, né? Acaba gerando essa frustração que a gente conversou. E a questão é, se você chegar no peso que você quer, aquele peso da balança, e muitas mulheres que a gente está falando para o público feminino chegam, se isso vai realmente te fazer feliz, né? Uhum. Quando você chegar lá, se você já chegou, isso foi o suficiente? Isso preencheu um vazio ou não? Exatamente. Muitas vezes na minha prática clínica, eu sempre pergunto para o cliente assim, né? Que resultado que você gostaria de ter? Eu gostaria de ter tantos quilos, 65 quilos. Quando foi a última vez que você pesou 65 quilos? Quando eu tinha 15 anos eu pesei 65 quilos. Mas hoje a pessoa está com 40, um metabolismo completamente diferente. Então a gente precisa, né, entender esses pontos, perceber que o nosso corpo muda, o nosso metabolismo muda e, consequentemente, a gente não vai conseguir ter aquele peso que a gente tinha lá na adolescência, que vai ser diferente desse que a gente tem na fase adulta, na nossa velhice, né? Então todos esses parâmetros a gente tem que levar em consideração e não buscar um peso que não é mais real para aquele momento da vida. Também é uma né? questão de autoaceitação. Você Exatamente. aceitar talvez a sua idade ou o momento que você está, talvez acabou de gestar um filho, qual é o momento de vida, aceitar esse momento e analisar se a sua meta ela é realmente real. Exatamente. E tem muitas vezes que as pessoas colocam uma meta e alcançam aquela meta e não se sentem felizes com aquilo, né? Porque realmente não é só o peso que está importando. Então, tem um lado emocional da pessoa que conta muito. Ela precisar se aceitar e ela perceber que ela é linda independente do peso, que tem várias outras possibilidades de a gente se sentir bonito, várias outras coisas na nossa vida que fazem a gente se sentir bonito. E você, Gi, como profissional, o que você vê nos seus pacientes como saúde? Quando uma pessoa chega num peso saudável, o que ela está fazendo normalmente? Quais são os hábitos dela? O que quem está nos assistindo precisa saber para chegar nesse peso saudável? No peso saudável. Então, ter uma alimentação equilibrada, né? Eu sempre gosto de falar que as pessoas não precisam se privar do consumo de nenhum alimento, mas elas precisam ter um equilíbrio. Elas precisam saber que nem todos os alimentos que elas gostam de comer podem ser comidos todos os dias e em grande quantidade. Então a pessoa ter esse hábito diferente com o ato de se alimentar, né, saber respeitar isso, praticar atividade física regular é algo extremamente necessário para a gente manter a saúde, manter um peso saudável também e se sentir feliz, se sentir bem com aquilo que está olhando, né, no espelho e deixar um pouquinho de lado aí essa história de rede social, de mídia, que muitas vezes também nem é tudo aquilo que a gente vê, né, a gente sabe. Então eu acredito que esse peso saudável, que a pessoa está no auge dela, quando ela faz essas três coisas principalmente. Tem uma alimentação saudável, atividade física e gosta do que vê no espelho. Ai, que ótimo. Nós gostaríamos de indicar um filme, que é O Mínimo para Viver, que tem no Netflix. Muito bom, que fala sobre anorexia, mas acho que é muito mais que isso, sobre como a gente se vê, como a gente enxerga o nosso corpo, como as nossas emoções influenciam naquilo que a gente está vendo, né? E tem o Embrace, que é um documentário do Netflix que fala muito sobre autoestima, muito para o público feminino. Eu gostaria de aproveitar e queria que você falasse do teu grupo, Gi, que é demais. É um projeto, na verdade, com uma amiga que é psicóloga, Valéria Martins. A gente viu, assim, foi algo que casou muito bem quando a gente se conheceu, porque a gente tem essa visão de que o peso não é o mais importante, né? Que a saúde emocional importa e que nós mulheres, eu acho que o que faz a gente mais bonita é o fato de sermos completamente diferentes uma da outra, né? Então, eu sou diferente de ti, que somos diferentes de qualquer outra mulher e eu acho que eu, pelo menos, acredito que é isso que faz a gente ser cada vez mais bonita.
E no grupo a gente trabalha exatamente isso, tanto o emagrecimento, mas a partir do momento que elas vão com a ideia de emagrecer, né? Sim. Aí chegam lá, a gente começa a trabalhar com outras coisas, com autoestima, e elas acabam se surpreendendo, elas enxergam que realmente tem coisas lindas nelas, que elas não precisam se preocupar única e exclusivamente com o peso. E o fato de ser em grupo é maravilhoso, né? Tem muita Sim. troca. A gente cresce muito, Cresce né? muito juntas, acaba tendo um companheirismo, sabe? Aí tem o grupo do WhatsApp, que acabam conversando uma com a outra, acabam se motivando muito mais. Então o resultado acaba sendo bem, bem bacana. A gente vai deixar aqui o contato para quem quiser saber mais. Isso, no meu site, daí tem um link lá, grupo de emagrecimento, que vocês conseguem ter todas as informações. Vou deixar aqui embaixo e espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, deixem aqui seus comentários. Se surgirem dúvidas, podem escrever que a gente responde, Isso, a gente vai né? estar aqui totalmente disponível para responder as dúvidas. E um beijo. Um beijo.